Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou iniciar aqui uma série de exercícios sobre Excel, exercícios práticos, e vou resolver junto com vocês. Elaborei aqui algumas planilhas, com algumas fórmulas diferentes, alguns recursos diferentes, que eu vou estar resolvendo aqui junto com vocês nessa série de vídeos que começamos hoje. Então a gente vai ver várias funções, a função SI, a função E, a função média, mínimo, máximo, soma. Então acredito que vocês vão gostar muito dessa nova série de vídeos. Será muito interessante. Exercícios de Excel resolvidos na prática. Então vamos lá começar com a primeira planilha que eu elaborei para esse vídeo de hoje. Então aqui, gente, estou aqui no meu computador e nós vamos agora para a planilha. A primeira planilha que eu elaborei para fazer essa série de vídeos foi essa. Então aqui nós temos uma planilha. Nós temos aqui alguns campos, Temos código, produto, os meses, trimestre, máximo, mínimo e média. Embaixo aqui a gente tem os totais e temos também outra planilha do segundo trimestre. E no final a gente vai achar o total do semestre. E do lado aqui nós temos as instruções do que nós vamos fazer nessa planilha, Então aqui percebam que a planilha está preenchida, tem os valores. E aí nós vamos achar o que está pedindo aqui. Nós vamos criar as fórmulas, Então o primeiro passo, aqui está pedindo na nossa planilha, para a gente criar o total do trimestre, do primeiro trimestre. Então eu quero saber, isso aqui é uma planilha de produtos, Eu quero saber quanto que foi vendido, qual que é o valor total do primeiro trimestre. Tenho aqui janeiro, fevereiro e março, de cada produto. Então como que eu vou fazer para me saber? Então nesse caso aqui, para me saber o total, eu vou usar a função soma para somar os valores. Toda função começa com o igual, então eu começo aqui igual, soma, chamei a função, aí eu vou abrir o parênteses. Essa função aqui ela é mais fácil. Aí eu vou selecionar as células que contém os valores que eu quero somar. Eu quero somar o primeiro trimestre, que são janeiro, fevereiro e março. Então aqui, para me saber quanto eu vendi de porca, aí eu vou ter que somar a célula D8, a célula F8 e a célula H8, que são as células que contêm os valores. Ou para simplificar, eu posso colocar D8, dois pontos. Quando eu ponho dois pontos, eu quero dizer que é da célula D8 até a última célula mencionada. Então no caso aqui é de D8 até H8. Pronto. Fecha o parênteses. E aí é só dar Enter. Eu achei o valor. Então se você for somar aqui 4.500 mais 5.040 mais 5.696, você vai chegar aqui a R$15.236. Então esse é o valor do trimestre das porcas. E parafusos, a mesma coisa. Eu venho aqui igual, soma. Aí no caso aí eu vou pegar aqui D9. Dois pontos até H9. Fecha o parênteses. Pronto, achei o valor também. Mas será que eu vou ter que digitar essas fórmulas assim, uma a uma, até o final? Imagina que você tem uma planilha com 40, 50, 60 itens, e você tem que somar linha por linha. Existe um jeito mais fácil de fazer? Existe.
Eu pego essas aqui que já estão preenchidas, seleciono as duas, venho nesse cantinho aqui, nesse quadradinho no cantinho da célula, só pegar e arrastar até o final, que ele vai fazer copiar a forma para as demais células abaixo. Eu vou exibir aqui a minha barra de fórmulas para vocês verem como fica a forma, tá vendo aqui, olha? No caso aqui na linha 13 eu tenho D13 somar de D13 até H13. Na linha 12 de D12 até H12 ele vai repetindo a forma. E aí fica bem mais fácil, não precisa de você ir digitando um a um, né? Fica muito cansativo para você fazer isso. Então beleza, então aqui nós já temos o total do primeiro trimestre, né? A gente já fechou essa parte, já fez essa forma. Agora, qual que é a próxima fórmula que está pedindo aqui no nosso exercício? Então, agora nós queremos o máximo do primeiro trimestre. Ou seja, dos 3 meses, qual foi o mês que eu tive um valor maior de vendas? Então, como é que nós vamos fazer essa fórmula? Começa com o símbolo de igual, máximo abre parênteses, e aí eu vou selecionar o intervalo. No caso aqui da primeira linha, de D8 até H8. Dou Enter, pronto. Então, o valor máximo, ou seja, o valor maior, foi no mês de março. 5.696 é o maior valor que nós temos aqui, tá vendo? Bem simples. Vejam que a sintaxe dessa fórmula é bem parecida com a sintaxe da fórmula soma. Só que você substitui soma por máximo. Em vez de ser soma D8 até H8, você põe máximo D8 até H8. A sintaxe das duas funções são bem parecidas. E aqui a gente faz a mesma coisa, repete a função e aí a gente tem um resultado, onde foi o valor máximo. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na outra, né? Para ganharmos tempo. Pronto. Então aqui, olha só. No mês para o item porca, o valor máximo foi em março. Parafuso também foi em março. Na verdade, todas elas aqui tiveram o valor maior de vendas em março. Mas e se a gente alterar esse valor? Vamos supor aqui, no caso dos martelos, né? 4.113, o valor maior está em março. Mas vamos supor que em janeiro tivesse vendido 5.675. Percebam que aqui já mudou, tá vendo o valor? Porque ele pegou o valor máximo. Valor máximo de venda e jogou aqui. Então essa aqui também nós já fizemos. É o máximo do primeiro trimestre concluído. Aí agora eu quero saber o mínimo. Qual foi o mês que eu tive o valor menor de venda? Que vendeu pouco, né? Vendeu quase nada. Como é que eu vou saber? Então, mesma coisa, né? Vou chamar aqui a função mínimo. A sintaxe da fórmula é a mesma, só que eu vou substituir máximo por mínimo. Mesma coisa. É igual mínimo, abre parênteses, D8, 2 pontos, H8. Fecha parênteses. E aí nós temos o valor mínimo. Então o valor mínimo aqui do primeiro trimestre das porcas foi de 4.500. Realmente é o menor valor que a gente tem aqui. Repete a fórmula embaixo. No mínimo. Abre parênteses. D9. H9. Para sua planilha ficar mais bem organizada, mais bonitinha e mais fácil de visualizar, quando você tem uma tabela muito grande, eu recomendo vocês fazerem isso aqui que eu fiz, olha. Uma linha sim, uma linha não, ela tem uma cor ligeiramente um pouco diferente, mais escura, né? Eu coloquei aqui um cinza bem clarinho e uma célula branca.
Branco, cinza, branco, cinza. Por quê? Facilita para você ler dados. Imagina você com uma planilha grandona, né? Você vai ler ali os dados, mas está tudo da mesma cor, né? Aí você tem várias colunas, várias linhas, aí você pensa de qual é essa informação. Aí se você tiver uma planilha muito grande, fica difícil para você achar, né? As informações, saber qual delas que é do que. Aí você tem que talvez até pegar uma régua, né? Olhar, seguir em linha reta para ver qual informação está batendo com o que. Então aqui com essas cores, né? Essas configurações de cores facilita bastante. É uma sugestão que eu dou para vocês, se vocês acharem prático para vocês, né? Eu faço assim para facilitar para mim. Então aqui nós fizemos a fórmula mínima, né? Copiamos e duplicamos a fórmula. Então vamos para a próxima agora, que é a fórmula média. A gente quer saber a média do primeiro trimestre. Mesma coisa, igual média, abre parênteses, D8, dois pontos, H8. Perceberam que todas essas fórmulas elas são muito bem parecidas uma com a outra, a sintaxe? Só muda só o nome da função. Olhem para vocês verem aqui na barra de fórmula. Então aqui nós temos média, mínimo, máximo, soma, mas a sintaxe é a mesma. Então é bem fácil de usar essas fórmulas, não tem muitas coisas, né? Existem fórmulas mais complicadas, né? Igual, por exemplo, a função proc-v, a função soma-se, a função se, que requer mais critérios, né? Então, essas fórmulas aqui são fórmulas mais simples, mais básicas, né? Mais fáceis de usar. Então não tem erro. Se você precisar saber a média de algum valor, é só você digitar a fórmula, né? Média, e colocar as células de referência que você precisa para poder descobrir o resultado que você quer. Feito isso aqui, a gente vai duplicar, né? Para ficar mais fácil para a gente. Pronto, duplicamos os valores. E aí tá pronta a nossa planilha do primeiro trimestre. Quer dizer, quase pronta, né? Porque aqui na nossa lista pede agora para somar as colunas, ou seja, eu quero o total geral de tudo que está aqui. Então como é que eu vou fazer agora? Venho aqui na célula, por exemplo, janeiro. Venho aqui nos totais, aqui na célula de janeiro, igual. Você já sabe que nós vamos chamar aqui a função soma, né? Abre parênteses. E aí vamos somar de D8 até D13. D8 a D13. Pronto, então aí nós temos o total geral. Fevereiro vamos fazer a mesma coisa, igual soma, abre parênteses. Para vocês não terem que digitar, vocês também podem fazer isso aqui, ó. Vem na primeira célula, clica e arrasta até selecionar todas que você quer. Fecha o parênteses, Enter. Aqui a mesma coisa, igual soma. A gente quer a soma de todas as colunas, né? Então por isso que nós estamos somando, para a gente obter todos os valores. Muito bem. Vamos somar aqui agora o total geral do primeiro trimestre. Muito bem. Somar os valores máximos. Somar os valores mínimos. E somar as médias. Muito bem. Então nós temos aí, olha, os totais de cada mês, que no primeiro trimestre somou o valor que está aqui, né? E também aqui o valor máximo. O máximo que nós atingimos de venda foi esse valor, o mínimo foi esse aqui. E aqui nós temos a média entre os dois, que foi esse outro valor aqui.
Se vocês forem olhar, dá a mesma coisa, né? Se a gente for somar aqui o total do trimestre pelas colunas de baixo, vamos fazer aqui diferente para vocês verem, ó. Vamos mudar aqui. A gente vai colocar aqui de D14 a H14. Vamos lá. Pra vocês verem que o valor não vai mudar. D14 a H14. O valor foi o mesmo, tá vendo? Porque aqui nós já tínhamos tirado os totais. Então não houve alteração do valor. Aqui é a mesma coisa, né? Se colocar aqui o valor máximo, o valor mínimo, a gente também vai chegar a um resultado. Vamos ver aqui, ó, qual foi o valor máximo que a gente obteve. Máximo D14 H14. Então, esse aqui foi o valor máximo, 37.696. E aqui nós vamos tirar o valor mínimo. Vamos lá. Então, esse aí foi o valor mínimo. E aqui é a média. Média. Então essa aqui foi a média. E aí nós temos os valores, todos somados da primeira coluna, né? Beleza, então. E aí agora, nós temos os totais do segundo semestre. Vamos fazer a mesma coisa, do mesmo jeito que a gente fez no primeiro trimestre. Então vamos lá. Eu já expliquei para vocês como faz, então eu vou só fazer aqui, preencher. E aí depois de tudo preenchido, a gente finaliza o final da planilha. Pronto, então aqui a gente achou o total do segundo trimestre, o máximo do segundo trimestre, o mínimo do segundo trimestre, a média do segundo trimestre e somamos todas as colunas. Agora, por último, a gente precisa saber o total do semestre. Então, como é que a gente vai fazer isso agora? Para mim saber o total de janeiro, eu vou somar o resultado de janeiro. Aliás, para mim saber o total, deixa eu ver aqui, total dos semestres, né? Isso mesmo. Então aqui eu preciso somar o valor geral, né? Qual foi o total geral de tudo. Então como é que vai funcionar aqui? Olha, eu vou pegar, somar todos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, para me achar aqui o total dos semestres, né? Eu vou achar aqui o total do primeiro mês do trimestre de cada um, do segundo mês do trimestre, do terceiro mês do trimestre. Para me achar o total aqui de janeiro e de abril, eu digito igual. E aí eu posso fazer isso. Eu venho aqui no total de janeiro, seleciono a célula, digito mais, e aqui é a mesma coisa. Só somar as duas células. Então aí eu já tenho o total. E aí eu posso repetir isso aqui simplesmente arrastando
e copiando a fórmula. Pronto, ele vai me dar aqui o total também de fevereiro e maio e de março e junho. Então aqui eu tenho o resultado dos 2 meses de cada trimestre. Para mim saber o resultado total do trimestre, eu tenho que somar o total dos 2 trimestres. Então eu venho aqui igual, seleciono a célula de total do primeiro trimestre mais o total do segundo trimestre. E aí eu tenho o resultado geral de quanto que eu vendi no semestre. Para me saber o valor máximo, mesma coisa, igual, máximo, opa, apertei alguma coisa errada aqui, peraí, máximo, abre parênteses, aí eu venho aqui no resultado do semestre e seleciono os 3 para mim saber o valor maior. Pronto. Então esse foi o máximo do semestre. E o mínimo a mesma coisa, igual, mínimo, aí eu quero saber também o valor mínimo. Aliás, eu fiz errado aqui, gente. Eu quero saber o máximo do semestre, então eu tenho que vir nos 2 valores do semestre. Seleciono o primeiro, ponto e vírgula, seleciono o segundo, fecho parênteses. Qual semestre teve o valor menor? É isso aqui. Vou corrigir essa fórmula aqui então. Igual, máximo, abre parênteses. Vou selecionar aqui o resultado do primeiro semestre, ponto e vírgula, o resultado do segundo semestre, e o que tiver tido o valor maior, a planilha vai mostrar para mim. Então no caso aqui o valor máximo, eu tive um valor maior no segundo trimestre, e já o valor mínimo eu tive um valor menor no primeiro trimestre. E aqui a média, né? A média dos 2 trimestres é igual, média, abre parênteses, seleciona aqui a média do primeiro trimestre, ponto e vírgula, seleciona a média do segundo trimestre, fecha parênteses, pronto, tenho aqui a média do semestre, deu um valor. A média sempre dá um valor entre o valor menor e o valor maior, certo? Então aqui nós calculamos, a nossa planilha está pronta, toda preenchida. Bem simples, bem prático. Eu comecei hoje essa série com uma planilha bem simples, bem mais fácil. Mas aqui tem outras planilhas que eu elaborei que eu vou estar mostrando para vocês, né? Como vocês podem ver aqui na aba do meu Excel, tem 6 planilhas prontas. Eu pretendo criar mais. Então, cada vez que eu trouxer um vídeo dessa sessão de Excel, eu pretendo trazer um exercício diferente. Espero que vocês tenham gostado aí das explicações. Bem simples as fórmulas, né? Aí você pode fazer e personalizar a sua planilha a seu critério, né? Do jeito que ficar melhor para você. E assim você pode usar no seu dia a dia. Aqui eu dei um exemplo de planilha de produtos, mas você pode usar para qualquer tipo de planilha essas formas. Então, pessoal, gostaram das dicas que eu dei no vídeo de hoje de Excel? Comecei com as funções mais básicas, mais simples, né? Mas depois nós vamos fazer outros exercícios diferentes aqui. Não sou professor de Excel, não sou um expert em Excel, mas já tem muitos anos que eu mexo com Excel, gosto muito de planilhas, né? O que eu acho interessante no Excel é que ele é um programa muito cheio de raciocínio lógico, né? As fórmulas, elas têm lógica, então assim, para mim que sou uma pessoa bem detalhista, então eu gosto demais do Excel. Então, por isso que eu sei muita coisa, mas eu não sei tudo. Mas o que eu souber, eu vou passando aqui para vocês. Na próxima semana terei um novo vídeo, né? Não sei se vai ser de Excel ou de outro vídeo diferente que eu vou lançar aqui para vocês, mas continue acompanhando que sempre que tiver novos vídeos sobre Excel eu vou estar postando aqui. Um grande abraço a todos, um forte abraço e uma excelente semana para todos. Até a próxima semana com mais um conteúdo para vocês.